É sempre bom estar aqui. Assim como o Zé tem demonstrado seu amor, e eu sei que muitos de vocês também. Estou aqui, sendo formado à imagem de Cristo. E talvez vocês olhem para mim assim, que imagem, né? O cara tá magrinho, tá com a metade do fôlego, né? Mas o cântico diz, com todo o fôlego que eu tenho, então a metade do fôlego, eu bendirei a bondade de Deus que me trouxe aqui. Isso não faz parte da minha pregação, tá? E então, assim, às vezes a gente é colocado na fornalha, né? E às vezes eu me sinto um pouco inútil. Essa semana eu recebi o encargo de pegar lá de Gravataí, de uma fábrica, estou morando lá, né? De uma fábrica, umas pás que eles fizeram para limpar as casas. E eu olhei aquelas pás bem feitinhas, assim, exatamente para a função, né? Um material bom, um formato apropriado. E eu fiquei, vontade de pegar essa pá e limpar uma casa, né? No entanto, as minhas forças não me permitem. Bastou eu botar um saco de lenha dentro do meu carro, já sentia a minha metástase de ossos, né, na coluna. Mas às vezes a gente se sente um pouco inútil assim. Recebi um livro do Jamê. Jamê tem sido meu amigo, tem se comunicado muitas vezes comigo, se identificado com o sofrimento, né? E ele escreveu um livro, O Sofrimento na Vida do Cristão. É gostoso de ler ele porque bota muito texto no meio da sua escrita, né? E uma linguagem muito boa de ler. E eu lembro de Jó, que talvez seja o exemplo de sofrimento, né? E passam-se capítulos e capítulos, mas chega no fim, Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E ele continua assim: e eu me abomino e me arrependo. Quando enxergamos o Senhor, nós nos reconhecemos. E eu queria nessa manhã que nós enxergássemos o Senhor. Desde a Páscoa, Deus mexeu muito comigo. Quando a gente começou a falar sobre o homem espiritual, e tudo a gente começa na criação do homem, né? A criação, porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Sem entrar no mérito, né? Mas eu fiquei imaginando assim, porque o texto de Gênesis 1 diz assim: e disse Deus. Olha, ele pronunciou isso, ele falou isso, fora do universo, né? Lá onde Deus estava, e ele diz assim. Bom, se ele disse, ele não estava sozinho, né? Ele não é que fica falando sozinho. Ele diz assim: façamos o homem, façamos o ser humano, né? Façamos, olha, ele não perguntou, vamos fazer, o que nós vamos fazer? Não, a unidade deles e a verdade que é única neles, ela determina
Vamos fazer algo. Quando a gente lê a criação assim, né? Tu crê assim, disse Deus e ouve eu, e vai, fala e acontece, né? Mas quando chega no homem, diz assim, parece que dá uma paradinha assim. O gaúcho já ia dizer assim, na rodinha do chimarrão ali do dia, façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra me pegou. Porque se nós somos a imagem de Deus, e essa imagem foi estragada no homem por causa do pecado, o que nós precisamos então para restaurar essa imagem em nós agora? Para quem gosta de teologia, né? Tem duas palavras ali de hebraico que eu não entendo nada, e a minha forma de falar, se alguém sabe hebraico, depois me corrige, né? Mas a primeira palavra é, façamos o ser humano a nossa imagem, etzelim. E essa palavra significa, bom, daí eu fui para o dicionário lá, né? Um modelo, o refletir algo, né? Como a luz reflete algo numa imagem, numa sombra. Uma figura, um molde. Esse é o significado dessa palavra. Ou seja, assim seríamos reflexo de Deus aqui na Terra. E a outra palavra, conforme a nossa semelhança. Essa semelhança é a palavra edemut, que significa comparar duas coisas diferentes na sua similaridade. Ou seja, o Criador e a criatura, duas coisas diferentes, têm algo em comum. E é claro que nós sabemos que para que isso acontecesse, Deus teve que soprar do seu espírito naquilo que Ele estava criando, porque essa vida que Ele soprou, ela não foi criada. Ela vem de Deus da eternidade. Agora, tudo isso Deus fez com um propósito. No momento em que essa imagem foi danificada, também foi danificado o propósito de Deus. Não serve mais. Não que tudo depois do pecado tenha sumido dessa semelhança com Deus, porque Deus nos fez participantes de gerar vida, e o homem continua gerando vida, né? Nossos filhos são uma bênção, daquela bênção que Deus abençoou para sermos fecundos. Só que vocês sabem que existe um inimigo de Deus que quer destruir exatamente a imagem de Deus na sua criatura. E hoje não é por acaso que no mundo inteiro se fala em matar essa vida pelo aborto. Não é? É contra a bênção de Deus. Bom, sabemos que, como diz Romanos 3, né? Todos pecaram, então estamos incluídos nisso, e foram destituídos dessa glória, dessa imagem de Deus.
E destituído para mim é uma boa palavra, né? Ainda que a gente use pouco no nosso português popular hoje, né? Mas é algo que existia e que deixou de existir. Fomos destituídos dessa glória. Por causa do pecado. Porque diz, todos pecaram e por isso carecem dessa glória. É por causa do pecado. Então, não manifestar mais a glória de Deus significa não mais refletir do seu resplendor a sua imagem. E como nós vimos no ensino do homem espiritual, o prejuízo foi na comunhão com Deus. Deus não podia mais ter comunhão, separou a sua glória. Aliás, é interessante, né? Já foi dito isso uma vez, mas sempre é bom repetir. Existe uma declaração lá em Gênesis que eu achava muito interessante, até que eu entendi. Ele diz assim, o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha. Por que está isso ali escrito no meio, né? Eu sempre pensava assim. Mas daí pecaram, aí Adão diz assim, estava nu e me escondi. Ou seja, ficou com vergonha. A glória de Deus não mais cobria o homem e a sua nudez. E hoje, então, herdamos isso. Bom, também perdemos o nosso propósito da criação, porque o propósito de Deus na criação foi espiritual. Não foi só natural. Não mudou nada na nudez deles, mas espiritualmente. Mudou tudo. E como então restaurar isso? Como o homem poderia restaurar isso na sua vida, a imagem de Deus? E é claro que você sabe, não estou falando nada novo, mas é impossível. É impossível o homem natural alcançar Deus, a não ser que Deus alcance o homem. E é isso que Deus fez. Deus teve que abrir um caminho do céu para a terra, dele, da sua glória, para chegar ao homem. E Jesus veio e disse, eu sou esse caminho. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus diz vem, onde é que ele está? Ele está lá junto ao Pai dizendo assim, vem. Ele não está dizendo ainda aqui, vai, né? Porque, como foi dito hoje, o véu se rasgou, de alto a baixo. Sempre é de cima para baixo, sempre é de Deus para nós. Sempre é a bondade e a misericórdia de Deus que nos alcança. Nenhum caminho dos homens chega a Deus. Só existe um caminho de Deus para os homens. Se alguém aqui tem dúvida, não adianta tentar. Qualquer caminho, vai só encontrar em Jesus esse caminho. Bom, Filipenses 2 reflete muito bem isso, todos que fazem a catequese direitinho, né? Sabem de cor.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo como Deus, né, ele não se julgou em querer assumir essa forma, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se, aí vem uma palavra que eu queria sublinhar, semelhante a nós. Semelhante aos seres humanos. E ele foi reconhecido em figura humana. Agora, pensa bem. Deus nos criou semelhantes a Ele. E nós rompemos isso, e aí Deus teve que se tornar semelhante aos homens. Porque Ele não desistiu do seu propósito. Aliás, o texto de Jó, lá de 42, que eu citei, ele começa assim na palavra, né? Ele diz assim, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque o Senhor podia nos largar de mão e deixar dizendo assim, né? Que o Otcar faria, né? Te vira. Te vira. Escolheu esse caminho, agora segue, vai. Mas Deus não é assim. Graças a Deus que Ele não é assim. Quero ler alguns textos que nos animam, da obra de Cristo, né? Hebreus 2, 14 e 15 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, não é pelo pavor de morrer, tá? É pelo pavor da separação eterna de Deus, estavam sujeitas à escravidão por toda a vida. O versículo 17 diz assim, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse o quê? Semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 4,14, Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Teve que se tornar um de nós, um homem que se tornou um homem de dores, como diz Isaías 53, que sabe o que é padecer, passar o que passamos, vencer nossas tentações e lutas, mas sem ser vencido pela vontade natural da carne. Que glória, que glória. Por isso ele é o sacrifício perfeito, sem mácula, sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João começa a escrever no seu evangelho, Jesus, né, de uma maneira assim, única, gloriosa, incomparável. Não sei se alguém conseguiria escrever melhor, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Assim, uma coisa tão impalpável, ele conseguiu descrever de uma forma. O interessante é que eu fiquei sabendo que na época
de Jesus, a palavra verbo, logos, né? Não a palavra verbo, mas a palavra logos entre os gregos, já tinha um conceito. E o conceito era assim, ó, eles olhavam a criação, eles viam que havia alguma coisa que criou tudo isso, mas não conseguiam discernir, porque o grego era o conhecimento mais puro da árvore do bem e do mal, né? Do conhecimento. Então, se é que pode ser puro, né? Mas eles tinham uma noção de que existia um logos, mas esse logos para eles não era pessoal. Não, era uma ideia, era uma coisa que eles não conseguiam decifrar, discernir. E aí chega João e traz essa revelação tremenda. Esse logos, ele existe desde a criação, desde o começo. No começo, né, em arquê, onde a gente tem a palavra arqueologia, né, lá no princípio era o verbo. Já era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí os gregos já não sabiam mais, né? Mas para nós veio essa revelação tremenda. Que revelação tremenda. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí aparece de novo a glória de Deus refletida no homem, Jesus. Alguns discípulos que andavam com Jesus, andaram com Jesus, e andaram com Jesus, e uma hora dessa disseram assim, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quando ele diz mostra-nos e nos basta, é plural, né? Não era só o Felipe, era mais alguém aí que estava com a mesma dúvida. Eu não sei como é que nós olharíamos para Jesus, né? Mas parece que eles não estavam entendendo que esse Jesus era o verbo Deus. Eles não estavam conseguindo ver. Não sei se eu ia conseguir ver, né? Olhando para um homem sábio, poderoso, em obras e em palavras, e dizer, esse é o Deus que veio ao mundo. Acho que é mais fácil eu crer hoje. Agora, não sei o que Filipe pensou. Talvez Filipe pensasse assim, ó, bom, dá uma brida nas nuvens aí e apresenta o Pai, que daí eu vou acreditar que teu filho. Não sei o que Filipe pensou, mas a resposta de Jesus é que importa nesse momento. E o que ele disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Nós conseguimos olhar para Jesus e reconhecer Deus, o Pai. Está aqui o que Jesus disse. Hoje foi dito que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus disse, ensinou. Está aqui. A gente tem na mão uma mensagem verdadeira e eterna. O que fazemos com ela? Será que nós abrimos e vimos essa eternidade? Essa verdade absoluta? Hoje, quando só se mente,
quando tudo é engano, quando a verdade é relativa, nós temos um guia infalível. E Jesus continua: as palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras através de mim. Creiam, entra o fator fé. Por quê? Porque é espiritual. E as coisas espirituais nós só vamos entender pelo Espírito. Elas se discernem espiritualmente. O Filipe não conseguiu enxergar. E nós também não conseguiríamos com olhos naturais. Mas é porque o Senhor nos deu do seu Espírito para que voltasse a vida de Deus em nós e pudéssemos ver as coisas espirituais. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Bom, uma coisa é certa, nessa expressão, nessa resposta de Jesus, Jesus não estava se referindo a uma forma corpórea. O que eu acho interessante é que em lugar nenhum da Bíblia dá qualquer medida e estatura de Cristo natural. Nós não sabemos que tamanho tinha Jesus, que peso que tinha Jesus, que cor de olhos tinha Jesus, que cabelo tinha Jesus. Essas figurinhas que vocês veem por aí são figurinhas, tá? Nós não sabemos. Por quê? Será que não podia ter dito alguma coisinha só para a gente se alegrar um pouco, né? Não, porque o que importa é espiritual. Não importa o natural. E Jesus não permitiu que em lugar nenhum, nem nos evangelhos, nem em lugar nenhum, fosse escrito alguma coisa dele aqui do natural. Amém? Vamos procurar as coisas, a imagem de Deus no espiritual. Aliás, quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele disse assim: não faço imagem. Né? Por quê? Porque isso confunde a nossa cabeça. Os homens vão olhar para a imagem, vão adorar a imagem e vão esquecer o Criador. Não é? Não é assim que se faz por aí? Ah, tem uma imagem. É para lá que se vai, adiante dela, que se ajoelha e, né, e beija e não sei o que faz tudo. Mas é espiritual. Me faz lembrar o momento em que Jesus é batizado. Eu tenho uma figura muito bonita, assim, diante dos meus olhos, não naturais, né? Jesus sendo batizado assim, e vem o Espírito Santo e aquela voz do céu. Que momento tremendo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Tanto é verdade que o texto que continua fala de que o Espírito Santo o levou para o deserto. Não combina uma coisa com a outra. O cara, aquele momento glorioso, e aí vai para o deserto. E aí vai para o deserto por 40 dias de jejum.
para ser tentado pelo diabo. Qualquer um de nós diria assim: fui abandonado pelo Senhor. É ou não é? Por muito menos nós dizemos isso para Deus. Onde é que tu está, Senhor? Eu estou aqui, ó, eu já estou há um tempão aqui. Só calor, só cobra, só pedra, só areia, só sol. Mas o prazer do Pai era que o Filho era guiado pelo Espírito. E isso é uma coisa que Ele quer de nós. Porque, sabe, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, amados, no qual Ele tem prazer. O Senhor tem prazer em nós. Sabe que às vezes eu me sinto assim, ó, de vez em quando o Senhor, o Espírito Santo me guia, mas daí eu ando um pedaço sozinho, né? Decido minhas coisas, penso nas minhas coisas, preocupado com minhas coisas. Daqui a pouco eu volto assim, espera um pouquinho, né? Mas eu não posso ficar sozinho aqui, Senhor, e volto para o Espírito. Mas o Senhor quer que a gente ande no Espírito. Todos os dias, todas as horas, todos os passos, todos os lugares. Não somos assim. Pelo menos uma grande maioria daqui, né? Por isso que quando falamos de homem espiritual, lá na Páscoa, a ideia de sermos a imagem de Deus, né? Ser espirituais, ser guiados pelo Espírito, era uma coisa só para mim. Mas isso eu não tinha visto até então. Bom, Jesus, está claro, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus era a imagem de Deus. Está lá, né? O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1, né? Ou seja, a Bíblia está clara nisso. O Jesus que o mundo viu era Deus. Por isso que João escreve assim: nós vimos a glória de Deus. Eles viram. Deus criou a sua imagem. O pecado tirou esse reflexo dessa imagem. Jesus veio e se tornou semelhante ao homem. Venceu o pecado que nos escravizava e tirou o véu, revelando a glória de Deus novamente. Tirou o véu. Para quem creu, como já foi dito hoje, que o novo e vivo caminho, que é pelo corpo, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, nos dá acesso ao Pai. Esse caminho. Só que temos que entrar. Deus não nos empurra para dentro. Nós temos que decidir entrar. E o escritor de Hebreus diz ainda assim, né? Tendo ousadia. Tenham coragem. João 3, 1 João 3, diz uma coisa, eu vou abrir aqui, que eu não escrevi ele, mas ele é precioso, esse texto. Carta de João, tá? Primeira carta. Ele diz assim, ó, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Interessante, né? Por quê? Porque quando nós virmos, aqui a conjugação do verbo ver é correta, tá? O subjuntivo, o futuro subjuntivo é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, né? E a do verbo vir é quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, tá? Então, tá claro aqui o português, né? Mas a gente não usa, não, né? É difícil a gente ver falando certo. Então, quando nós virmos Jesus manifestado, aí é que nós seremos como Ele. Não tem aquele texto lá de Coríntios, né? Não, é 2 Coríntios 3,18, né? Que diz assim: e todos nós com o rosto descoberto, como é que diz? Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Não é aquela pessoa que entra debaixo daquele facho de luz e alguém aperta o botão e é transformado, né? Isso é ficção. Não. Quando nós olhamos para Jesus, é que nós vemos a nossa situação. Foi o que Jó viu. E aí se arrependeu, se abominou. Por quê? Porque aí viu a real situação. É assim que vai ser quando Ele se manifestar e nós vermos como Ele realmente é. E nós seremos transformados. Quero perguntar uma coisa. Me perguntei isso, tá? Antes de perguntar aqui para vocês. Nós realmente queremos manifestar a glória de Deus. Nós realmente queremos ser semelhantes nessa expressão. Nós fomos chamados a ser a imagem de Cristo, né? Todas as coisas contribuem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? De sermos semelhantes a Jesus, diz ali. Temos um chamado. Que fazemos com Ele. Eu queria agora olhar um pouco para a história de Jesus aqui na Terra, bem rapidinho. Me faz lembrar de uma palavra que o Moisés um dia trouxe sobre o amor descendente. Quem lembra dessa? Vocês vão ter que pesquisar para ouvir isso aí de novo. Uma das palavras que mais me marcaram do querido Moisés. Mas eu vou citar, tá? Vocês não precisam abrir. Não... Quando Jesus veio, decepcionou a humanidade. Decepcionou os homens, decepcionou a classe clerical, né? Os religiosos. Por quê? Deveria ter nascido em Jerusalém. Bom, se é rei dos reis, podia ter nascido em Roma, né? Que era o capital do Império Romano. Não, uma Belém, pequenininha, entre as milhares da Judeia lá. Inexpressível. Jesus. Aí, bom, podia ter sido propagado pela Rede Globo, sei lá, qualquer rede que está, mas alguma rede global lá, né? Não,
vieram os anjos falar com os pastores da noite. Moisés dizia assim, né? Os pastores da noite, sabe o que eram? Eram aqueles que não eram convocados por dia. Então, era aquilo que sobrava, né? Então quer trabalhar, vai ser de noite, né? Plantão lá não é assim, não. Não. Mas pastores de ovelhas para anunciar. Hoje vos nasceu o Rei, que é Cristo, Senhor, né? Tem uma coisa que não está combinando, né? Não está combinando com o nosso conceito, com a nossa imagem. A imagem que nós fazemos. E aí ele, nos primeiros dias, chega lá no templo. Cadê o sumo sacerdote para abençoar a criança aqui? Não. Um tal de Simeão, velhinho, né? Hoje meus olhos viram a salvação. Já posso morrer. Era um velhinho, né? O velhinho abençoou aquela criança e não se fala mais nele. Deve ter morrido logo depois. E depois vem a Ana. A Ana é uma viúva lá, mas uma viúva de 80 anos, né? Estava todos os dias lá, aquela velhinha no templo, orando. E ela, aquele cântico de louvor, né? Dos lábios de uma viúva. Aí o cara vai morar em Nazaré. Bom, Nazaré deve ser alguma coisa... De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Foi o que Natanael mesmo falou, né? Ou seja, Nazaré era desprezível. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Bom, pelo menos Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Num burrinho. E quem aplaudiu foi o povão e as crianças. Tem alguns conceitos que nos quebram. Já que nós fazemos outras imagens, deixa eu falar uma coisa. Os fariseus faziam as suas imagens. Eles iam para a quina da praça para fazer orações. O que tinha a quina de especial? Sabe o que tinha de especial? A quina é onde tinha menos obstáculo para as pessoas verem aquele fariseu orando. Quando jejuavam, fazia aquela carinha de morto, né? Para todo mundo saber que estão jejuando, né? Quando faziam orações, era aquela ladainha que repetia, muito falar, né? Esses eram aqueles que faziam a imagem de uma religiosidade. Aliás, ele diz assim, eles alargavam seus filactérios, né? O filactério era uma caixinha aqui que botava um textinho bíblico, né? Ficava na testa e encompridava as franjas da capa deles, né? Para parecerem santos, fiéis. Que imagem nós tentamos criar para nós? Eu vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar de ouvir, mas eu vou falar. Hoje nós não precisamos de nada disso, né? Nós temos um celular que tem fotos, e aí a gente tem um Instagram que manda para todo mundo, um
Facebook, qualquer coisa da vida aí, e a gente... Olha o que eu fiz, né? Então, tudo que eu faço, eu tiro uma foto. Qual é a intenção? A foto não tem problema nenhum, tá? Eu tenho celular, eu tiro foto, não tem problema nenhum. Mas Jesus disse uma coisa. Que eles, os fariseus, faziam isso para si mesmo. Para os homens. E já receberam o seu galardão. Mas vocês, quando vocês fizerem, eles dizem umas coisas assim, né, diferentes. Fecha a porta do teu quarto. Porque Deus que vem em secreto vai recompensar. E nesse momento, queria perguntar uma coisa para vocês. Fazer um exercício aqui. Pensem numa pessoa que vocês conhecem que é mais parecida com Jesus. A mais parecida com Jesus. Quando vocês lembram dela, vocês dizem assim, Jesus esteve lá em casa. Ou encontrei com Jesus, falei com Jesus. É um homem santo. Alguma coisa... Já acharam a pessoa? Não, é fato, né? Eu acho que todos nós temos alguém que é mais parecido com Jesus. Que não é Jesus, não é igual, né? Mas é mais parecido com Jesus. E se todas as pessoas fossem assim, o mundo seria uma maravilha, né? Por quê? Porque seria a expressão de Deus. Eu conheci um homem, um jovem, há muitos anos atrás, em São Paulo. Eu nunca mais o vi, mas eu tive um contato com ele. O nome dele era Wallace. Lá na Palavra da Vida. Um rapaz que não era muito firme na fé assim, mas que sofreu um acidente com uma turma que estavam saindo, acho que fim de semana, assim, viajar com o carro. O carro bateu, morreu todo mundo, ele ficou vivo. E ele descobriu a verdadeira vida. Aquele jovem gosta de se vestir bem, né? Gosta de ter as coisas na moda. Aquele cara tinha uma bermuda meio rasgada assim, e não era moda coisa rasgada assim, tá? Era de uso mesmo. E ele só tinha uma ou duas bermudas, sei lá, uma ou duas calças. O tênis dele era a coisa mais simples. Às vezes até tinha meia de um par e o outro do outro. E davam coisas para ele porque achavam ele um pobre coitado. E ele pegava as coisas e dava para quem precisava. Me impactou. Eu era jovem também, né? Tinha conceitos bem diferentes. Estou demorando muito. Queria ler Mateus, uma palavra de Jesus, 25. Mateus 25. Estamos no fim. Mateus 25, capítulo 31, em diante. Que fala do grande julgamento, de Jesus falando: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele reparará
separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Até aqui tudo bem, né? Agora a gente pensar quem é que ele vai botar à direita e quem vai botar à esquerda, né? O primeiro aí é o Billy Graham, né? A gente começa a botar, bom, tem alguns que é certo que vão para a direita ali, né? E ele continua assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ora, nós fomos destinados para esse reino desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu fui forasteiro, vocês me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntaram: quando é que foi que a gente viu o Senhor dessa forma, né? Que com fome damos de comer, sede damos de beber. Quando foi que estava forasteiro e hospedamos, nu, vestimos? Quando? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Sabe que fiquei pensando nesse texto, imaginando o grande trabalho. E eu digo grande porque muitos foram envolvidos. Estive alagado e fui resgatado. Estive com frio, né, literalmente. Quanta água, né? Porque não tinha água potável. Vocês me deram de beber. Vocês me vestiram. Vocês me acolheram. Anônimos. E fizeram isso não para ser reconhecido, para ter recompensa, às vezes até nem muito agradecido, né? Mas esses são os benditos do meu Pai. Jesus se identificou com eles. E essa é a imagem de Cristo. Queria que eu botasse na tela uma poesia do meu sogro. Meu sogro era meio poeta, ou era poeta, que diz: parecidos com Jesus. Assim, ó. O mesmo sotaque que identifica, que nos ali está dignifica, tá? O original é dignifica, eu acho que é raro ali. E nos torna mais e mais, digam juntos comigo, parecidos com Jesus. O mesmo olhar terno e amoroso, pleno de paixão, que enxerga profundo, perdido de coração, que ao passar pela experiência da cruz nos torna mais e mais parecidos. O mesmo sentimento de piedade, de humildade, do bom samaritano, sensível à dor, ao sofrimento, que o fez parar por pura compaixão, justamente por ser alguém parecido com Jesus. O mundo está cheio de perdidos, feridos, moribundos, sangrando pelo caminho, esperando por alguém, por você ou por mim. E eles ficarão sofrendo sozinhos, até que passe alguém, e terá que ser alguém parecido com Jesus. Que se sinta regiamente pago com 2 moedas apenas, o resto, disse ele, eu te pagarei quando voltar. O Senhor
vai nos galardoar, trazer o galardão. Galardoar. Amém? Querem ser parecidos com Jesus? Querem expressar a imagem de Jesus? Que vocês possam ver Jesus e serão transformados à sua imagem. Eu queria não despedir vocês assim. Queria chamar o Oséias. E eu queria que nós cantássemos, que a gente canta bastante, né? Abriu mão da sua glória. E nós temos que abrir mão de alguma coisa, porque Jesus, o texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ora, o sentimento de Jesus foi deixar a sua divindade para se tornar servo. Nós também temos que ter esse sentimento, não de divindade, que não tem nada de divino em nós, né, no natural, mas de nós mesmos, para nos tornarmos servos. Isso que o Senhor nos chama nessa manhã. Amém. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo se tornou e a si mesmo se humilhou e com o Filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo se tornou e a si mesmo se humilhou, Jesus, e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
sobre todo nome. Ele é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe só as vozes, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Se tu és Jesus, nome sobre